Paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Estava dando uma meditada no, na lição da escola dominical do próximo domingo. E a leitura bíblica em classe, ela retrata o que acontece após o milagre que Pedro e João iam subindo até o templo, a Porta Formosa, e onde acontece a famosa frase, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E a lição ela começa logo após esse milagre e ela relata o espanto das pessoas com Pedro e João por conta desse milagre, né? E eu estava aqui observando e fiquei maravilhado o que Deus faz na vida de um homem cheio do Espírito Santo, né? A estratégia que Deus ele dá ao homem cheio do Espírito Santo. O muito maravilhoso aquele sermão de Pedro no dia de Pentecostes, onde 3.000 almas se convertem ao Evangelho. E um sermão muito lindo, Pedro mostrando não somente que é cheio do Espírito Santo, mas também conhecimento bíblico, trazendo à presença de todos o que dizia o profeta Joel, né? E aqui nessa passagem também não é diferente. Eu estava meditando e Pedro, vendo que todo mundo se juntava ali para ver ele e João, achando que eles eram super-homens ou deuses na terra, e ele repreende aqueles homens dizendo que eles não eram nada de super-homens, eles eram homens comuns. E quem tinha feito aquilo ali não tinha sido eles com a sua santidade ou algo deles próprios, e que tinha sido o próprio Jesus. Mas a maneira com que Pedro traz isso e conecta Jesus àquele povo é uma maneira espetacular. E eu estava observando isso no versículo 13. Ele deixa bem marcado isso, quando ele diz: olha, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a Jesus, ao seu filho Jesus. Então, num único versículo, numa única frase, Pedro ele conecta o evangelho que estava sendo pregado, aquele milagre que aconteceu, com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que era o Deus, lembrando que Pedro estava falando para judeus, e era o Deus a qual ele servia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Pedro ele conecta Jesus, mostrando que Jesus não era aquele homem, aquele nazareno que eles crucificaram, mas que ele era o Filho de Deus, e era mediante o poder que ele operava que aquele milagre tinha acontecido e que continuaria acontecendo e acontece até os dias de hoje. É por isso que cremos no Espírito Santo e é por isso que nós somos continuistas e cremos que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera ainda hoje. E se você puder estar na escola dominical, a lição está maravilhosa. É bênção pura.